Amigos e amigas do canal do Josa, hoje foi um domingo muito interessante para os brasileiros que jogam na Europa. Analisamos especificamente dois jogos e os jogos são Manchester United Arsenal para a Premier League e Udinese Roma para o campeonato italiano. Antes de começar a nossa análise, eu lembro para vocês, se gostar do nosso conteúdo, nos apoie. Aqui está o nosso Pix, dê o like e indique os nossos vídeos, o nosso canal para os amigos que... No primeiro jogo, um cartão de visita mais do que esperado, o Antony que faz o seu primeiro gol já no primeiro jogo, em qual é escalado pelo Ten Hag como titular. No início pareceu claro o momento de tensão, né? Estrear titular, um jogo contra o líder, até então o Arsenal, e com uma torcida fantástica, com o estádio lotado, cantando. Os primeiros minutos não foram os melhores, certamente, da carreira do Antony, mas depois ele mostrou porque tanto o Ten Hag quis ele, porque tanto o Manchester United investiu quase 100 milhões de euros para tê-lo e, de fato, mudou um pouco o rumo tático quando o Ten Hag optou para colocá-lo imediatamente como titular. Até que alguns especulavam que não fosse, que fosse entrar do banco, mas claramente o ex-treinador do Ajax conhecia muito bem o jogador, portanto, acho que bastaram os poucos dias de treino em conjunto com os colegas para que, de fato, o treinador do Manchester United confiasse. E foi muito importante. Foi muito importante porque o Manchester teve um jogo que não começou bem. E aí vem a história dos outros dois brasileiros que jogam no Arsenal, o Martinelli e o Gabriel Jesus. Martinelli, que é um jogador conhecido aqui na região de São Paulo, ele foi revelado nas peneiras do Corinthians, depois, por motivos de trabalho, o pai se transferiu para Itu, começou a jogar no Ituano e foi observado por muitos scouts. O que vos fala também foi talvez o mais acelerado em relação à revelação desse garoto. Na época tinha 17 anos, eu trabalhava para a Atalanta e foi uma constante corrida contra o tempo para tentar tirar esse garoto do Ituano e poder jogar na Itália, gozando de passaporte italiano e tendo, de fato, em seu estilo de jogar, todas as características que, na época, a Atalanta precisava, o Gasperini, até então, até agora, o treinador da Atalanta precisava, mas o Arsenal fez uma pressão certamente muito maior, embora talvez, né, aliás, com certeza, ele tivesse chegado um pouco depois que nós, mas todo o peso e toda a convicção do Arsenal que decidiu apostar 6 milhões de euros na aquisição. Valor, na época, considerado fora budget para uma Atalanta que estava apenas começando a sua escalada aos topos da tabela do campeonato italiano. Outro jogador brasileiro, aliás, o Martinelli, que fez um gol muito bonito, mas que foi anulado por uma falta anterior de um meio de campo do Arsenal, uma falta que objetivamente aconteceu. E outro
que jogou bem, né, foi, sem dúvida, o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus está sendo um jogador que responsável para esses primeiros jogos, essa sequência que se interrompeu hoje com essa derrota em casa do Manchester, mas até agora, e no jogo de hoje mesmo derrotado, o Arsenal não desmereceu e o Gabriel Jesus também fez um excelente jogo. 3 brasileiros, então, 3 jogadores que não ficaram anônimos, pelo contrário, os 3 brilharam em um clássico. Certamente muitos de vocês têm visto e ter tido o prazer de ver esse jogo. Mudando de patamar, porque estamos falando de Udinese e Roma, com todo respeito para os respectivos times, estamos falando de um patamar inferior em termos de técnica, porém, uma menção precisa ser feita para 2 jogadores que muitas vezes são especulados aqui no mercado brasileiro para voltarem. Falo do Beckham e falo, sobretudo, do Wallace. O Udinese fez 4 na Roma de Mourinho, que estava vindo bem, que estava jogando melhor, fez investimentos importantes. O último, por exemplo, o Belotti, um dos centroavantes da seleção italiana, que depois de muitos anos no Torino aceitou ser o atacante junto com o Abraham. Temos uma Roma, de fato, que foi muito, quase humilhada por uma Udinese que foi muito bem organizada. E Beckham, certamente, como zagueiro da linha de 3, que joga mais pela direita, certamente também com um pouco de liberdade para avançar, é o Wallace, aquele volante à proteção da zaga, mais uma vez mostrando uma capacidade de leitura de jogo e tendo como cliente quase sempre na sua área de atuação nada mais nada menos que o Dybala, que talvez entre os seus foi o que melhor jogou e mesmo assim o Wallace conseguiu anular ele. 5 jogadores brasileiros em 2 jogos, o primeiro certamente de nível absolutamente internacional, o segundo com uma Roma onde o Mourinho é a estrela maior, mas que tem jogadores importantes e que certamente vai querer tentar chegar na Champions League, ou seja, entre os primeiros 4 classificados. Bom, né, vai sempre uma notícia interessante, talvez para aqueles que não tenham visto os jogos, para ficar sempre alerta, porque muitas vezes, né, na hora que o mercado voltar a abrir, nas próximas negociações, quem sabe, alguns desses jogadores poderiam ser negociados aqui para o Brasil. Se você gosta do conteúdo alternativo que a gente está colocando junto com o Josa, falando do Campeonato Europeu, nos apoie. Aqui está o nosso Pix, será muito bem-vindo. Também não esqueça de deixar o seu like e de indicar e de marcar as pessoas que vocês acham que possam se interessar a esse conteúdo. Até a próxima.